A ideia de que castelos medievais eram quentes é uma ilusão moderna. Na realidade, a maioria deles funcionava como verdadeiras câmaras frigoríficas de pedra. Estudos térmicos realizados em fortalezas europeias mostram que, mesmo no verão, a temperatura interna raramente ultrapassava níveis considerados confortáveis hoje. No inverno, muitos ambientes permaneciam próximos de 0 grau por dias inteiros. As paredes grossas, que serviam tão bem à defesa militar, absorviam o frio, retinham a umidade e devolviam esse gelo lentamente ao interior. Não havia aquecimento central, não havia vidro isolante e a noção de conforto simplesmente não existia. Mesmo assim, milhares de pessoas viveram, trabalharam e dormiram nesses espaços durante séculos, não por resistência física extraordinária, mas por método. O frio não era tratado como um acidente, e sim como um inimigo permanente, previsível e disciplinado. Quem não entendia isso adoecia ou morria. Quem entendia, sobrevivia. O castelo não era aquecido como um todo. Isso seria impossível. A estratégia era criar pequenas ilhas de calor dentro de um ambiente hostil, concentrando energia onde o corpo humano realmente precisava. A primeira verdade desconfortável é que lareiras grandes não aqueciam castelos inteiros. Elas aqueciam apenas quem estivesse muito próximo do fogo. A maior parte do calor escapava pela chaminé, enquanto o restante se perdia nas paredes de pedra. A função real dessas lareiras era cozinhar, iluminar e permitir a existência de brasas. O verdadeiro aquecimento vinha do que era feito com essas brasas. Depois, um dos principais recursos eram os braseiros metálicos. Não eram lareiras fixas, mas recipientes portáteis cheios de carvão em brasa. Podiam ser levados para qualquer cômodo, posicionados perto de camas, mesas ou locais de trabalho. Seu valor não estava na beleza, embora muitos fossem ornamentados, mas na eficiência. Um braseiro bem preparado podia manter um ambiente habitável por horas, desde que o carvão fosse de boa qualidade. Esse carvão não era comum. Madeira mal queimada produzia fumaça tóxica e apagava rápido. O carvão correto era resultado de um processo controlado, queimado quase sem oxigênio, leve, extremamente energético e com pouca emissão de fumaça. Sem essa técnica, o uso de braseiros em ambientes fechados seria mortal. Com ela, tornava-se possível sobreviver. O calor não era espalhado, era concentrado. Pessoas se reuniam ao redor do braseiro, moviam-no conforme a necessidade e aceitavam que apenas parte do corpo estivesse aquecida de cada vez. Não havia expectativa de conforto contínuo. Havia cálculo. Onde posicionar o calor, por quanto tempo e para quem. Essa lógica revela algo fundamental. Castelos não eram feitos para serem quentes, eram feitos para resistir. O aquecimento foi uma adaptação posterior, construída com conhecimento empírico, repetição e observação. Nada ali era romântico, tudo era funcional. O frio era constante e a sobrevivência dependia de entender que aquecer o corpo era mais importante do que aquecer o espaço. Essas escolhas moldaram rotinas, arquitetura interna e comportamento humano por gerações inteiras. Quando o fogo não estava disponível, o calor precisava ser armazenado. A solução mais simples e ao mesmo tempo mais eficiente eram pedras e tijolos aquecidos. Esse método atravessou séculos porque funcionava sem risco, sem fumaça e sem desperdício. Pedras eram colocadas diretamente nas brasas das lareiras centrais e permaneciam ali por horas, até acumularem calor suficiente. Não se tratava de improviso. A escolha da pedra era crítica. Pedras erradas rachavam ou explodiam. As certas, lisas e densas, guardavam energia por toda a noite. Essas pedras aquecidas eram envolvidas em tecidos grossos, lã ou peles, e distribuídas de forma estratégica. Iam para dentro das camas antes de alguém se deitar, eram colocadas sobre os pés durante o trabalho ou mantidas no colo enquanto se escrevia, costurava ou rezava. Um único tijolo bem aquecido podia liberar calor por 6 ou até 8 horas. Isso transformava uma cama congelada em um espaço minimamente habitável, sem alterar a temperatura do cômodo inteiro. Dormir era um dos momentos mais perigosos do inverno. O corpo parado perdia calor rapidamente.
Por isso, aquecer a cama era mais importante do que aquecer o ar. Servos tinham a função específica de preparar essas pedras ao anoitecer. Era um ritual silencioso e essencial. O fracasso nessa tarefa significava noites sem dormir, doenças respiratórias e mortes evitáveis. O frio não perdoava descuidos. Quando nem pedras nem brasas estavam disponíveis, o último recurso confiável era o próprio corpo humano. Dormir em grupo não era uma escolha cultural ou moral, era sobrevivência. Um corpo humano em repouso libera calor constantemente. Multiplicado por 6, 8 ou 10 pessoas, isso criava uma fonte térmica estável durante toda a noite. Camas enormes, compartilhadas por famílias inteiras, eram comuns. Não havia privacidade, havia cálculo térmico. A disposição dos corpos seguia uma lógica precisa. Crianças e idosos ficavam no centro, protegidos. Adultos mais fortes ficavam nas extremidades, bloqueando correntes de ar. Essa organização não era negociável. Rompê-la colocava todos em risco. Em noites extremas, visitantes, criados e até estranhos eram incluídos. O frio eliminava hierarquias temporariamente. Cortinas pesadas de lã ou tecido grosso envolviam as camas, criando uma câmara isolada dentro do quarto. Mesmo que o ambiente estivesse congelado, dentro dessa estrutura o calor se mantinha. Era uma casa dentro da casa. Esse princípio de confinamento térmico aparece repetidamente em registros arqueológicos e inventários medievais. Durante o dia, o frio continuava sendo combatido com outra arma fundamental, o vestuário. As roupas não eram feitas para a estética, mas para a retenção de calor. Camadas sucessivas criavam bolsas de ar que funcionavam como isolamento natural. Linho absorvia a umidade, lã retinha calor, peles bloqueavam o vento. As pessoas raramente tiravam essas camadas, nem mesmo dentro dos castelos. Cobrir a cabeça era obrigatório. Grande parte do calor corporal se perdia ali. Capuzes, gorros e mantos permaneciam no corpo o tempo todo. Mãos e pés recebiam atenção especial, pois extremidades frias comprometiam a circulação e a capacidade de trabalho. Manter o corpo funcional era manter-se vivo. Nada disso tornava o castelo confortável. Tornava-o possível. Cada solução era uma resposta direta a um inimigo constante, invisível e letal. Mesmo com pedras quentes, roupas espessas e corpos agrupados, o frio ainda dominava os grandes salões. Por isso, os castelos desenvolveram uma solução silenciosa e muitas vezes ignorada: o uso deliberado de tecidos como isolamento térmico. Tapetes, cortinas, tapeçarias e peles não eram apenas decoração ou símbolo de riqueza. Eram barreiras contra o frio. Pesquisas modernas com câmeras térmicas mostram que uma parede de pedra coberta por tecidos espessos pode elevar a temperatura percebida em vários graus, reduzindo drasticamente a perda de calor. As paredes internas eram revestidas do chão ao teto. Isso criava uma camada de ar aprisionado entre o tecido e a pedra, funcionando como um isolante rudimentar, porém eficiente. Quanto mais espesso e felpudo o material, melhor o efeito. Tapeçarias pesadas, muitas vezes vistas hoje como obras de arte, tinham uma função prática direta: impedir que o frio acumulado na pedra fosse devolvido ao ambiente interno. O mesmo princípio se aplicava aos pisos. O chão de pedra permanecia gelado o ano inteiro. Para combatê-lo, uma camada grossa de palha era espalhada e sobre ela peles de animais e tapetes. A palha isolava, as peles retinham calor e os tapetes impediam correntes de ar próximas ao solo. Essa combinação reduzia significativamente a perda térmica pelos pés, uma das causas mais comuns de doenças durante o inverno. As janelas representavam outro ponto crítico. Vidro era raro e ineficiente. Em muitos casos, não existia. A solução era um sistema em camadas. Primeiro, venezianas de madeira fechavam a abertura. Em seguida, membranas translúcidas feitas de couro fino ou bexigas de animais eram esticadas para barrar o vento. Por fim, cortinas grossas de lã ou pele selavam o espaço. À noite, qualquer fresta era preenchida com tecidos ou feltro. Não havia tolerância para correntes de ar.
Portas internas também recebiam tratamento semelhante. Em vez de madeira maciça, muitas passagens eram cobertas por cortinas pesadas. Isso permitia circulação sem abrir grandes espaços e mantinha o calor confinado em áreas específicas. Grandes castelos funcionavam como um conjunto de compartimentos térmicos, onde o calor era preservado localmente, não distribuído. A disposição dos ambientes seguia essa lógica. Durante o inverno, muitas áreas eram simplesmente abandonadas. A vida se concentrava em poucos cômodos preparados para reter calor. Isso incluía o salão principal, cozinhas e quartos coletivos. Aquecer todo o castelo seria um desperdício impossível de sustentar. Outro elemento essencial eram os animais domésticos, não como companhia, mas como fonte térmica. Cães grandes dormiam junto às pessoas, gatos se infiltravam sob mantas e cortinas. Em níveis inferiores, estábulos eram propositalmente posicionados abaixo dos aposentos. O calor dos corpos dos animais subia naturalmente, aquecendo o piso superior. Registros arqueológicos mostram aberturas no piso feitas para permitir essa circulação de ar quente. Nada disso era acidental, era engenharia empírica. Cada escolha arquitetônica e doméstica refletia séculos de observação. O castelo não vencia o frio, ele o contornava. Criava microambientes onde a vida era possível, enquanto o restante permanecia inóspito. O erro moderno é imaginar que essas pessoas buscavam conforto, elas buscavam estabilidade térmica suficiente para continuar vivas, trabalhando e resistindo. O frio nunca desaparecia, ele apenas era controlado, limitado e respeitado. Essa disciplina silenciosa separava quem sobrevivia de quem não resistia ao inverno. Mesmo com tecidos, animais e isolamento improvisado, nada funcionava se o corpo humano fosse negligenciado. A sobrevivência no frio dependia de movimento constante, alimentação adequada e do controle do fogo central. A imobilidade era perigosa. Um corpo parado esfriava rápido. Por isso, a rotina diária era estruturada para manter as pessoas em atividade contínua. Trabalhar não era apenas produtivo, era térmico. Caminhar, carregar água, cortar lenha, cozinhar, limpar, tudo isso mantinha o sangue circulando e o calor ativo. As manhãs começavam com o movimento. Alongamentos simples, deslocamentos rápidos pelos corredores e tarefas imediatas evitavam que o corpo permanecesse frio após o sono. À noite, atividades coletivas tinham a mesma função. Danças, treinamentos físicos e trabalhos manuais não eram lazer no sentido moderno. Eram estratégias para gerar calor sem depender de combustível. A alimentação seguia o mesmo princípio. Comer frio era impensável no inverno. As refeições eram quentes, densas e frequentes. Sopas espessas, caldos, mingaus e carnes gordurosas forneciam energia constante. A gordura era valorizada porque retardava a perda de calor corporal. Temperos fortes estimulavam a circulação. Comer era aquecer o corpo por dentro. A lógica era clara e não simbólica. Bebidas também eram aquecidas. Água fria roubava calor. Por isso, vinhos, cervejas fracas e infusões eram consumidos mornos, não como prazer, mas como hábito funcional. Pequenas quantidades ao longo do dia ajudavam a manter a temperatura corporal estável. Antes de dormir, uma bebida quente fazia parte da preparação térmica da noite. No centro de tudo estava o fogo principal. O grande lar do castelo não era apenas uma lareira, era o coração térmico do sistema. Construído com pedras específicas, ele acumulava calor durante o dia e o liberava lentamente à noite. Em alguns castelos, canais internos nas paredes conduziam o calor para outros ambientes. Não era aquecimento moderno, mas era intencional. O fogo não podia apagar. Quando apagava, o risco começava. Servos eram designados exclusivamente para manter o fogo vivo. Durante a noite, alguém vigiava as brasas. A continuidade do calor era vital. O lar não simbolizava apenas reunião social,
representava sobrevivência. Enquanto o fogo existia, o castelo permanecia habitável. O erro comum é imaginar que essas soluções eram improvisadas ou primitivas. Não eram, formavam um sistema completo. Nenhuma técnica funcionava sozinha. Pedras aquecidas sem roupas adequadas falhavam. Roupas sem alimentação falhavam. Animais sem isolamento falhavam. O sucesso estava na combinação constante de pequenas soluções, aplicadas todos os dias, sem exceção. Castelos nunca eram quentes, eram controladamente frios. A diferença entre viver e morrer estava na disciplina térmica. Quem entendia isso sobrevivia aos invernos mais brutais da Europa medieval. Quem ignorava não deixava registros. Hoje, cercados por tecnologia, esquecemos que o calor pode ser criado, preservado e direcionado sem eletricidade. Essas pessoas não dominavam o frio, elas o respeitavam. Criaram sistemas simples, repetíveis e eficazes para existir em ambientes que hoje consideraríamos inabitáveis. Compreender isso não é nostalgia, é reconhecimento de um conhecimento perdido. Obrigado por acompanhar até o fim e observar como a sobrevivência era construída quando o calor não era garantido, mas conquistado todos os dias.